Olá, turma! Hoje iremos trabalhar o tema flexão de gênero dos substantivos. Observação: há três tipos de flexão do substantivo: a de gênero, a de número e a de grau. Hoje abordaremos apenas a flexão de gênero. Mas antes da gente ver os gêneros e suas classificações, vamos saber um pouquinho mais sobre o substantivo? O substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, que aceita a flexão na sua estrutura, que aceita a mudança na sua estrutura. Exemplo: garoto, garota são substantivos, mas houve mudança na estrutura. Garoto terminou com O, garota terminou com A. Se houve mudança, houve flexão. Outro exemplo: casa, casarão. No final de casa termina com A e no final de casarão termina com ão. Então também houve flexão, houve mudança no substantivo. Por isso ele é uma classe gramatical variável, porque pode haver mudanças. Vamos agora olhar os gêneros. Na língua portuguesa há dois gêneros, o masculino e o feminino. A identificação do gênero dos substantivos pode ser feita pela anteposição do artigo. O que é anteposição do artigo? É o artigo ser colocado antes de uma palavra. Vamos observar como é feita a divisão dos artigos para os gêneros. Nós temos aqui o gênero masculino e o gênero feminino. No gênero masculino são utilizados os artigos o, os, uns. Observação: eles têm que ser anteposto à palavra, ou seja, eles têm que ser colocado antes da palavra. No gênero feminino, nós temos os artigos a, as, umas. Também tem que ser colocado anteposto à palavra, ou seja, antes da palavra. Exemplo: o gato lambeu o bebê. Quais são os meus substantivos nesta frase? Gato e bebê, que eu destaquei de vermelho. Anteposto a essas duas palavras, nós temos o artigo o, que é do masculino, do gênero masculino. Então, o gato lambeu o bebê. Então, tem que ser antes da palavra que deve ser colocado o artigo. No exemplo feminino, nós temos a flor desabrochou. Qual é o meu substantivo aqui? Flor, que foi destacada de vermelho. E anteposto a essa palavra, nós temos um artigo, o artigo a, porque o a é utilizado para feminino. Outros exemplos: a mesa, a cadeira, são colocados artigos femininos porque são palavras que não têm um sexo definido, porém são ditas como femininas. Nós temos o cachorro, o cavalo. É colocado o artigo o, que é masculino, porque nós sabemos que cachorro e cavalo é do gênero masculino. Então não esqueçam quais são os artigos que pertencem a cada gênero. Na classe dos substantivos, nós temos duas divisões gerais e dentro de uma dessas divisões nós temos subdivisões. Vamos entender cada uma delas. As duas grandes subdivisões gerais é substantivos biformes e substantivos uniformes. Vamos primeiro ver os biformes. Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas para indicar o gênero, ou seja, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino. Exemplo: o gato, a gata. Nós temos aqui tanto a mudança no artigo quanto a mudança na palavra. Gato, gata. Muda, não é a mesma palavra. Mudou o artigo e mudou o substantivo, que é a palavra em si, que nomeia esse ser. Outro exemplo: o cantor, a cantora. Mudou o artigo e também mudou o substantivo, mudou a palavra que nomeia eles. Substantivos biformes é um para cada. Tem um nome para o feminino e tem um nome para o masculino. Cada um tem a sua nomeação. Outro exemplo: homem, mulher. Cada qual tem a sua nomeação,
sendo que muda o artigo do início e muda também a palavra. Não esqueçam. O outro grupo do substantivo é esse substantivo uniforme. Dentro do substantivo uniforme, nós temos 3 subdivisões que eu irei mostrar para vocês. Mas antes, vamos entender o que é o substantivo uniforme e por que ele é diferente do biforme. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para o feminino e masculino, podendo ser diferenciado pelo acréscimo do artigo, da palavra macho ou fêmea, ou sem ter mudança nenhuma e servir para ambos os sexos. Ou seja, diferente dos biformes, os substantivos uniformes, eles não têm uma palavra para cada gênero masculino e gênero feminino. Não. É a mesma palavra, só que sofre alguns acréscimos. No substantivo biforme, nós temos um para cada gênero. Um nome para o masculino, um nome para o feminino. Ok? Então não se confundam. Vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui é o dentista, a dentista. Observem, o dentista. Nós temos o artigo o e temos a palavra que é o substantivo dentista. A dentista. Nós temos o artigo a e a palavra que é dentista. Então, dentista, dentista não mudou. Por isso que ele é chamado de uniforme, porque ele é uma palavra única para identificar os dois sexos, sofrendo apenas acréscimo. Acréscimo de quê? Nesse primeiro exemplo, é o acréscimo do artigo. O dentista, nós temos o artigo o. A dentista, nós temos o artigo a. Então, foi a mesma palavra, o mesmo substantivo? Sim, dentista e dentista. Tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Porém, o que mudou? O artigo. Outro exemplo. Barata. A barata macho, a barata fêmea. Essa é uma observação muito importante. No nosso primeiro exemplo de substantivo uniforme, só mudou o artigo. No nosso segundo exemplo, não muda o artigo. Continua o mesmo artigo, a mesma palavra, mas sofreu um acréscimo de uma pequena palavra. Que palavra foi essa? Vamos ver se vocês descobrem. Repetindo. A barata macho, a barata fêmea. Então, qual foi a palavra que foi acrescentada? Macho e fêmea. Essa foi a palavra que foi acrescentada para indicar se é masculino ou se é feminino. Observação muito importante, tá, gente? A barata macho, a barata fêmea, é utilizado essas duas palavras para identificar porque não muda nem artigo e nem o substantivo. Continua o mesmo. Por isso é chamado de uniforme. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Nós temos aqui as crianças. As crianças servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui não há acréscimo de palavra, não há mudança no artigo. É uma única palavra para identificar os dois sexos. Então, os substantivos uniformes, eles têm 3 classificações. Eu dei 3 exemplos e são 3 classificações. A primeira classificação é chamado de substantivo comum de 2 gêneros, porque só muda o artigo. O segundo exemplo que eu dei para vocês é chamado de substantivo epiceno, que só serve para animais. E o terceiro exemplo que eu dei para vocês é chamado de sobrecomum, substantivo sobrecomum, porque é uma única palavra que serve para todos os gêneros. Então, nós iremos ver agora as subdivisões do substantivo uniforme. Cada um desses, epiceno, sobrecomum e comum de 2 gêneros. Prestem atenção e vamos lá. Substantivos epicenos são aqueles substantivos em que se faz necessário a colocação da palavra macho e fêmea para entender a diferenciação. Ou seja, para dizer se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Observação muito importante. Os substantivos epicenos,
eles são utilizados apenas para designar animais. Ou seja, é colocado macho e fêmea para seres humanos? Não. Para objetos? Não. Apenas para animais. Não se esqueçam, o substantivo epiceno é designado apenas para animais. Nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Não mudou o artigo, não mudou o substantivo, que é jacaré, só houve o acréscimo da palavra macho e fêmea. Gente, uma observação, tá? Não existe a jacaroa. Eu já ouvi algumas pessoas falando erroneamente essa palavra, tá? Não existe. É o jacaré macho, o jacaré fêmea. Sempre tem um acréscimo de macho e fêmea para identificar se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Outro exemplo: a cobra macho, a cobra fêmea. Continuou com o mesmo artigo, com a mesma palavra que é o substantivo cobra, só houve o acréscimo de macho e fêmea. Então, vocês observaram que todos os exemplos que eu coloquei aqui são animais? Por quê? Porque o substantivo epiceno, ele é designado apenas para animais, não esqueçam. Outros exemplos de substantivo epiceno são a águia, o tatu, a borboleta, o besouro, a onça, o crocodilo, o gavião, a baleia. São exemplos de substantivos epicenos onde será acrescido apenas macho e fêmea, ok? Vamos agora ver a nossa próxima subdivisão de substantivos uniformes, que é o substantivo sobrecomum. Os substantivos sobrecomuns são aqueles substantivos em que tem sempre uma só forma e o mesmo artigo para designar tanto masculino quanto feminino. Aqui nos substantivos sobrecomuns, nós não temos mudança no artigo, nós não temos mudança no substantivo, que é a palavra, nós não temos o acréscimo de nenhuma palavra, macho nem fêmea. Aqui é uma única palavra que vai identificar tanto masculino quanto feminino. Não vai mudar. Então, primeiro exemplo. A criatura. Nós temos aqui. Pode ser macho, pode ser fêmea, mas nós não iremos realmente saber, a não ser que nós olhemos de perto. Por quê? Porque a criatura serve tanto para masculino quanto para feminino. Observação: houve o acréscimo de alguma palavra? Não. Houve mudança no substantivo? Não. Houve mudança no artigo? Também não. Então, substantivos sobrecomuns é uma única palavra que identifica ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Outro exemplo: animal. Quando eu digo o animal, nós estamos falando de qualquer ser, seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino, que se enquadre na espécie animal. Por quê? Porque nós temos aqui o animal, nós não temos o animal macho, o animal fêmea. Não existe isso. Então, o animal é uma única forma para identificar tanto o masculino quanto o feminino. Vou mostrar agora outros exemplos, gente. Outros exemplos de substantivos sobrecomuns. Nós temos o carrasco, a vítima, a pessoa, a testemunha. São palavras que identificam tanto o masculino como feminino. Quando eu digo assim, aquela pessoa pisou no meu pé. Aquela pessoa eu posso estar apontando tanto para alguém do sexo masculino como para alguém do sexo feminino. Não esqueça. Vamos agora ver a última subdivisão dos substantivos uniformes, que é o substantivo comum de dois gêneros. Os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles substantivos que apresentam uma forma única para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino, mudando
apenas o artigo. Não esqueça. A diferenciação, a distinção entre o masculino e o feminino é feita por meio de artigo ou de outra palavra que acompanha o substantivo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o artista, a artista. Continuou o mesmo substantivo, mas o que foi que mudou? O artigo. O artista, a artista. Para o masculino foi utilizado o artigo o e para o feminino foi utilizado o artigo a. Mas a palavra mudou, o substantivo mudou? Não. O que mudou foi o artigo. Nós temos também aqui o pianista. O pianista, a palavra pianista, também serve para o feminino, mudando apenas o artigo. O pianista, a pianista. Mudou apenas o artigo. Outros exemplos de substantivos comuns de dois gêneros nós temos o intérprete, a intérprete, o agente, a agente, o balconista, a balconista, o jornalista, a jornalista, o jovem, a jovem, o presidente, a presidente. O que foi que mudou? As palavras mudaram? Não. Mudou só o artigo. Então, turma, antes de finalizar, vamos revisar. O substantivo, ele é dividido em dois grandes grupos, biformes e uniformes. Só que os uniformes têm três divisões dentro dele. Vamos lá. Os biformes, eles têm duas formas para indicar os gêneros. Ou seja, um nome para o masculino, um nome para o feminino. O cavalo, a égua. O cachorro, a cadela. O nome muda, o artigo muda. É um para cada gênero. Não tem palavras iguais repetidas nos substantivos biformes. Nos substantivos uniformes, são três divisões que tem dentro dele. Porque uniformes é uma única palavra que vai identificar tanto o sexo masculino como o feminino, porém, tem algumas observações que é de acordo com a sua classificação. Que classificação é essa? A classificação em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Vamos olhar. Epicenos é uma única forma só, a palavra continua a mesma, tanto para o masculino como para o feminino. O artigo não muda, continua o mesmo artigo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, tem um acréscimo de macho e fêmea no final da palavra. E é feito apenas para animais. É utilizado apenas para animais. Gente, uma observação, tá? Não esqueçam. É colocado epicenos apenas para animais. Porém, não são todos os animais que se enquadram em epicenos. Um exemplo, o cachorro, a cadela. Ele não é epiceno porque ele não é uniforme, ele é biforme. O cavalo, a égua. Ele não é epiceno porque ele não é uniforme, ele é biforme. Epicenos são só aqueles como a borboleta. Não existe o borboleto. Se não existe o borboleto, então ele é epiceno. Vai ser a borboleta macho, a borboleta fêmea. Não muda o artigo, não muda o substantivo, que é a palavra, só muda o acréscimo de macho e fêmea para identificar o gênero. Sobrecomum. Sobrecomum é uma única forma para ambos os sexos sem modificação. Ou seja, a mesma palavra, sem mudar artigo, sem colocar acréscimo, vai ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino. A pessoa. A pessoa. Eu posso dizer tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, tanto para o masculino quanto para o feminino. Não irá mudar. Quando eu digo a criança, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Não muda nem o artigo, nem a palavra e não há acréscimo, tá? E nós temos o último, que é o comum de dois gêneros, que é uma única forma, porém com acréscimo do artigo. Muda só o artigo. Exemplo, o agente, a agente. Continuou
A mesma palavra, agente, tanto para o masculino quanto para o feminino, mudou apenas o artigo. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos encontramos na próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade pedida. Tchau, tchau.